Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, mas que é extremamente importante: o impacto emocional do câncer na vida dos pacientes e também de suas famílias. Receber um diagnóstico de câncer transforma a rotina, os relacionamentos e as emoções de quem vive essa realidade. Medo, incertezas, mudanças no corpo e também na autoestima, além do desafio de manter a esperança e a qualidade de vida durante o tratamento. São alguns dos aspectos que envolvem essa jornada. E hoje, para nos ajudar a entender melhor esse universo e como o apoio psicológico pode fazer toda a diferença, nós recebemos no Psicologia e Propósito a psicóloga Vanessa Garrido, especializada em psico-oncologia, que vai compartilhar sua experiência e também o conhecimento sobre o tema. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Psicologia. Obrigada pelo convite. É muito bacana poder estar aqui com vocês. Apesar do tema ser um pouco assim, né? Sim, é um tema, como você mesmo falou, sensível, delicado. Sim. E muito importante. Sim. Há quanto tempo que você está nessa jornada aí na psico-oncologia e como que você caiu na psico-oncologia? Olha, é uma pergunta bem interessante, viu? Eu, quando comecei a faculdade, eu estava muito voltada para... Eu tinha entendimento que o psicólogo atuava dentro do consultório somente. Sim. Né? E na faculdade eu conheci a psicologia hospitalar. Uhum. Descobri que a psicologia hospitalar existia. Nesse contexto, eu fiquei muito encantada, porque eu tive uma vivência familiar alguns anos antes e entendi que a minha família poderia ter sido beneficiada por esse atendimento se a gente tivesse tido essa oportunidade na época. Sim. Então, eu me debrucei muito para estudar sobre isso, me dediquei o restante da graduação para isso. E, em um determinado momento, eu participei de um processo seletivo no Hospital Federal de Ipanema. E eu fui selecionada e lá eu fui chamada para o serviço de oncologia do hospital. Inicialmente eu não queria aceitar, fiquei com um pouco de medo por Justamente de ser oncologia. Você sabe que da minha vivência, né? A barra não é fácil. Exatamente, mas eu encarei e foi uma experiência fantástica. Então, depois da graduação, eu me especializei em psicologia clínica, psicologia da saúde hospitalar e a psico-oncologia, né? E até porque foi possível entender também que o atendimento do psico-oncologista não se restringe ao hospital. Sim. Né? Ele vai para o consultório e vai fazer um atendimento muito importante, que é do paciente, da pessoa que foi acometida pela doença, pela família e pela equipe de saúde também. Sim. Então, o olhar do psico-oncologista é voltado para esses três pilares e para todo mundo que vai ser impactado por isso. Sim, e aí aquela perguntinha, né? Hoje você se vê trabalhando com outra coisa que não seja com isso? Não, é realmente aquilo que me deixa feliz. Quando a gente se acha, né, ali dentro daquilo... Faz toda a diferença. Por mais que às vezes não seja fácil, acredito que nenhuma profissão seja 100%, né? Todas têm os seus altos e baixos, mas quando você gosta daquilo, você inclina o coração para aquilo dali, é mais fácil. As dificuldades são reais para qualquer profissão, mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, que a gente se identifica, é um motivador muito maior, né? E explica pra gente o que realmente faz o psicólogo oncologista. Olha, a psico-oncologia, vamos dizer que é uma interseção da psicologia com a medicina, né? Mais precisamente com a oncologia. Sim. Então, o objetivo é capacitar o profissional para atender melhor, né? Para atender bem as demandas que vêm, as demandas psicológicas, emocionais, que vêm das etapas do adoecimento por câncer. Sim. Então, a atuação do psicólogo vai ser de estar nessa esfera, nesse contexto, né, onde todas as pessoas envolvidas, aí de novo, o tripé ali, né, equipe, família e paciente, tudo que vai estar... tudo que vai conter ali, que vai estar envolvido sobre esses impactos. Então, é uma atuação de suporte, de geração de recursos, construção de recursos. É um trabalho muito necessário, porque é um processo muito sensível e delicado. Não é uma notícia que as pessoas esperam receber. Não é. E aí acho que tem uma coisa que é muito do momento atual que a gente está vivendo, né? O câncer, ele é uma doença estigmatizada, né? Num passado não muito distante, não se existia tratamento eficaz
que gerava, que trazia cura, enfim, não era comum. Os próprios diagnósticos eram tidos já no avançar da doença. Mas de algumas décadas para cá, o avanço da tecnologia, né, da medicina, da indústria farmacêutica, mudando as coisas isso e o olhar. veio trazendo uma realidade muito diferente. Então, hoje é possível um diagnóstico precoce, hoje é possível tratamentos eficazes que trazem a cura para muitas pessoas. E até mesmo para aquelas pessoas que não vivenciam a cura, o câncer é tratado como uma doença crônica. Sim. Então, esse avançar da tecnologia, da medicina, possibilita o prolongamento da vida de uma vida com qualidade. Então, esse olhar, ele precisa ser ajustado, obviamente, né? Hoje é muito comum pessoas ouvirem casos de, eu conheci uma pessoa que teve câncer e se curou. Mas o estigma existe. Sim. Então, acho que o nome, tem até gente que fala assim, aquela doença lá, não consegue pronunciar o nome da doença. E é possível perceber isso com as pessoas mais velhas, né? Exatamente por conta dessa vivência de uma época onde não se via cura. Mas hoje em dia é possível ver. Então, ainda que gere medo, que traga sensações, emoções difíceis de manejar, a esperança ela se faz presente, né? E de uma maneira mais palpável. Sim. E o psicólogo oncológico, ele já está ali desde o momento em que a pessoa recebe o diagnóstico ou ele chega um pouco depois? Olha, é muito importante pensar, quando a gente pensa em equipe hospitalar, né? A equipe de cuidado. O câncer é uma doença que ela pede um tratamento multidisciplinar, interdisciplinar, se for possível. Então, é claro que o médico ali ganha, né, tem o seu papel, a sua importância, porque ele vai fazer o cuidado físico. Exato. Mas a doença, ela não é algo só do físico. O emocional conta e conta demais. E conta absurdamente. Então, quando é possível, né, esse acompanhamento do psicólogo, quando isso vem a partir de uma instituição que tem um psicólogo junto, né, isso traz um benefício muito maior para o paciente e para a família. E como que fica emocionalmente, né, quando o paciente ele recebe essa informação, esse diagnóstico de câncer? O emocional dele do chão para baixo. Exatamente, né? É uma notícia muito difícil, é um diagnóstico muito difícil. Considerando, né, essa história do câncer, né, o que ela representa em sociedade, não é à toa que em muitos momentos, muitas questões sociais, né, falar a situação em si é um câncer para a sociedade. Né? Então, você receber um diagnóstico desses faz a sua vida parar, faz muita coisa. Sair do natural, do que se entende como natural, embora seja uma doença, né? Enfim, e a gente pensar na particularidade do câncer. Ela é uma multiplicação celular desordenada. Não é um vírus que chega. Exato. Né? É uma transformação que acontece dentro do próprio organismo. Então, tecnicamente, poderíamos dizer que há um acontecimento natural? Poderíamos, até porque o câncer também é multifatorial, né? Ele leva de questões que são de dentro da pessoa, mas também de fatores externos. Então, mas não é previsto, né? Não é desejado, não é esperado, ninguém quer ficar doente. Não. Então, receber um diagnóstico desse é impactante, vai afetar planos do presente, planos do futuro, vai mexer em várias esferas daquela pessoa, de quem recebe. E não só da pessoa, porque quando uma pessoa da família, né, adoece, esse impacto repercute em quem está à volta. Todo mundo que está em volta. Então, é família, as pessoas que têm vínculos formados. Então, amigos podem estar impactados também. Não é fácil. Não. Tem um período em que a pessoa consegue, então, depois de tanto tempo, depois talvez de um acompanhamento psicológico de 1 mês, 8 sessões, ela consegue, então, falar claramente sobre isso? Ou será que talvez, vai abaixando, a poeira vai abaixando e ela vai botando a ideia no lugar? Você está muito correta, né? Tanto de um lado como do outro. Cada pessoa vai reagir à sua maneira. Sim.
né? Então, é importante considerar ali, né? Existe a questão da personalidade da pessoa. E aí a gente pode pensar uma pessoa mais otimista, mais pessimista, uma pessoa mais serena, uma pessoa mais ansiosa, alguém que seja, enfim, que ela traga ali na sua personalidade características específicas. Sim. A história de vida da pessoa, né? Uma pessoa, alguém que tenha vivido situações difíceis e como foi que isso desencadeou na vida da pessoa, né? Se houve suporte, se não houve suporte. Então, assim, vão ter algumas características que são da pessoa, Sim. né? A própria questão social, socioeconômica, né? O acesso ao tratamento, o acesso ao suporte, a questão familiar, a organização familiar para isso, e até mesmo a questão, as crenças pessoais e espirituais vão interferir ou vão, enfim, impactar nisso aí. Ela vai precisar assimilar a informação, né? Ela vai precisar identificar os recursos que ela tem, reconhecer os recursos que ela tem para lidar com aquilo. Ela vai precisar descobrir se ela tem, ou reconhecer se ela tem uma rede de apoio para passar por isso. Exato. E aí, a partir do momento que essa assimilação acontece, a pessoa vai decidir se está na hora para divulgar abertamente, se isso vai ficar restrito às pessoas mais próximas, até porque tem também para ela o sentido que a doença, né, que o adoecimento tem para essa pessoa. Então, são muitos fatores. E o quão que é importante quem está de fora poder respeitar. Sim. Isso, né? E a gente está falando de uma pessoa que é uma figura pública, mas Exatamente. Quando uma pessoa não é uma figura pública, ela até decide se ela quer abrir isso para amigos ou se isso vai ficar só entre a família. E eu acho que em casos piores que ela quer deixar aquilo só para ela e não quer abrir nem para a família. Exatamente. Né? E eu acho que, opinião pessoal, não como profissional, mas eu acho que câncer não é uma coisa que tem que ser levado sozinho. É um fardo muito grande para ser carregado sozinho. Precisa sim ter uma rede de apoio, precisa sim ter uma família ali do lado que vai estar junto, vai falar, não, vamos embora, você vai conseguir. E é o que você falou a respeito do otimismo, né? Eu acho que o otimismo vai gerar uma esperança. Exatamente. Para essa cura, né? Exatamente. É importante frisar, né? A gente não faz nada sozinho. Não. A característica do ser humano, a nossa espécie, vamos dizer assim, né, é viver em sociedade. Sim. A gente troca o tempo inteiro. Então, não reconhecer a rede de apoio... E, assim, às vezes a pessoa identifica que a rede de apoio dela é escassa. Ela não se sente apoiada, né? Não se sente validada no seu sofrimento, nos seus medos, nas suas inseguranças. Imagina passar por um processo de adoecimento com uma doença relevante sem esse suporte. Sim. Então, com certeza não vai ser... Vai ser muito mais difícil se a pessoa escolher passar por isso sozinha. Sem dúvidas. E esse processo de aceitação não é só da pessoa em si que recebe o diagnóstico, mas também da família. A família precisa, então, entender e aceitar um diagnóstico. Eu tenho um caso que eu conheço, na verdade, a pessoa não foi diagnosticada com câncer, porém era algo sério também. E o casal, o homem que tinha sido diagnosticado com tal coisa, e quando eles saíram do consultório, a esposa estava com ele, e aí dentro do carro ele falou assim, aí, mas vamos procurar tal médico, e a esposa falou assim, não fala comigo agora não, nem foi ela que foi diagnosticada, foi ele. E ela falou assim, não fala comigo agora não, me deixa assimilar tudo que eu escutei, não fala comigo, deixa eu entender, me deixa quieta. Então, assim, talvez ele estava até aceitando mais e ela ainda precisava assimilar aquilo. Imagina só, então, quando a notícia é uma notícia de câncer, que a família, então, precisa entender aquela situação, saber os passos de um tratamento, né? Então, o emocional vai ficar abalado não só da pessoa que está com o diagnóstico, mas do círculo todinho que está do lado dela. Exatamente isso. É a frase. Quando uma pessoa, um membro da família adoece, todos mundo adoece junto, né? E cada um vai ser afetado no seu campo, no seu espaço. Sim. Né? Então, é claro, o sujeito ele não é alguém isolado, né? Vamos pensar num casamento. Existe uma relação que já existia ali, né? Já existia um estilo de convivência que já existia ali. Quando uma notícia bombástica chega, é como se o chão abrisse.
né? Mesmo a gente considera a impermanência da vida, né? Como que as coisas podem se mover a todo tempo, mas ninguém espera uma notícia bombástica Não. no dia a dia. E pior que mexa com a saúde, que é algo que a gente coloca tão frágil. Exatamente. Né? A gente costuma ver aquelas frases, até assim, de rede social, né? O dinheiro a gente corre atrás, sucesso a gente vai alcançar, mas sem saúde você não consegue fazer nada. Você precisa ter a sua saúde ali estabelecida. E quando aquilo que você precisa primordialmente não está bem, acaba tudo. E não está bem de uma forma extremamente significativa. Sim. Né? Então, daí esse lugar do como o suporte é importante. Exato. Né? E tem um dado importante, assim, né? É imprescindível que a pessoa, seja a pessoa que foi acometida pela doença, seja familiar, que ela sinta que ela vai ser beneficiada pelo acompanhamento psicológico, por exemplo. Porque além do tabu da doença, ainda tem um tabu da psicologia, que tem gente que acha que... Pra quê? Eu consigo lidar com os meus problemas sozinhos, eu não preciso de ninguém para... E será que ainda chega aquela assim, ó, não, mas eu tô com câncer, eu vou ali, eu vou ter que fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, pra que eu tenho que fazer a terapia, né? A psicoterapia. Exatamente. Não dá a devida importância. Isso não deixa de ser, é um termo que eu vou usar agora que pode trazer tem uma amplitude, né? No sentido até mesmo no tratamento do câncer. Mas não deixa de ser uma maneira de negar o que está acontecendo. Né? A negação é muito presente nesse diagnóstico, no processo desse adoecimento das pessoas. E também é uma medida de sobrevivência nossa. Sim. Né? Às vezes a gente precisa diminuir o impacto de determinada coisa para lidar com ela. Isso pode ser muito funcional se eu uso todos os recursos disponíveis. Eu verbalizo que aquilo é simples, mas eu não me nego a usar os recursos que estão disponíveis para me ajudar. E, de novo, a psicologia é ferramenta, né? Não é... Tem muita gente que gosta de dizer que é um remédio para o emocional. É uma ferramenta, é articular a pessoa, né? É estar ali junto com quem chega, para que ela consiga desenvolver recursos para lidar com o que está acontecendo. Então, por isso que a pessoa precisa se sentir beneficiada pelo serviço, pelo acompanhamento. E quando ela não se sente, como que trabalha assim com uma pessoa que está resistindo ao tratamento psicológico, mas nesse âmbito oncológico? Como que a gente faz esse manejo e tudo mais? Olha, em primeiro lugar, com muito respeito. Sim. Né? Já é um momento sensível que ela está passando. É um momento extremamente sensível. Então, vamos dizer assim, essa negação é uma maneira de tentar sobreviver sob suas próprias pernas. Então, não dá para chegar e dizer... E isso é importante para o familiar ou para as pessoas próximas entenderem. Você tem que ir ao psicólogo, você tem que aceitar o psicólogo. Essa imposição, essa pressão, ela vai ativar o modo de fuga da pessoa, ela já está sob pressão de uma doença que ela não queria. Exatamente. Um tratamento que ela não está afim de fazer. Que vai ter muitos efeitos colaterais, a gente sabe que não são poucos e são muito ruins. Exatamente. E ainda vão colocar mais a terapia como algo imposto para ela, uma obrigação que ela tem que fazer, ela não vai querer fazer. Se ela não entende que aquilo realmente pode ferramentá-la, pode ser um suporte, que ela vai continuar ali no controle, no poder, vamos dizer, da sua própria vida, né? É um lugar para ela dividir, ser ouvida, ser acolhida e descobrir coisas novas que ela vai atribuir sentido para que seja feito. Se não for desse jeito, vai ser impossível. Vai ser difícil. Porque ainda que a pessoa vá, ela não vai estar aberta. Não, ela está ali só por uma obrigação, porque com mandaram ela está ali. E as reações podem ser bem, bem ruins, inclusive, né? Sim. E quando chega o câncer, o diagnóstico, para pessoas que, por exemplo, já estão sofrendo com ansiedade, com depressão, com transtorno bipolar, acho que o negócio fica mais e mais exacerbado, né? Sim, fica. Acho que a gente precisa entender uma coisa. O próprio câncer, né, enquanto doença, ele pode ser um desencadeador de depressão, né, de um humor deprimido, ainda que não seja depressão propriamente dita. Sim.
ter esse diagnóstico já é por si só ansiogênico. Então, se é uma pessoa que já está sob tratamento, né, de transtornos, isso pode ser ampliado, isso pode ser ainda mais sensível e mais difícil para a pessoa. Sim. Mas também não dá para imaginar que vai ser sempre assim, né? O ser humano tem a sua potencialidade. Correto. E, às vezes, uma notícia, uma informação muito difícil, muito ruim, pode ser exatamente um desencadeador, algo que impulsione. E algumas coisas podem acontecer de uma forma positiva, né? Então, claro, é muito subjetivo, mas não dá para desconsiderar que vai ser muito difícil. Vai. Com transtorno ou sem transtorno? Com transtorno e sem transtorno. Vai ser difícil. E com transtorno tende a ser mais difícil, efetivamente, mas não é uma certeza absoluta, né? Sim, sim. É importante acreditar na potencialidade do ser humano e no suporte que ela tem na rede de apoio, nos recursos que ela tem disponível, que ela tem ali para acessar e para desenvolver. Tem muitas pessoas que assistem a gente que são estudantes ainda de psicologia, ainda não decidiram que abordagem vão, ainda não decidiram se querem clínica, se querem escolar, social ou hospitalar. Como que é para você trabalhar com um assunto que é tão delicado, exige um emocional um pouco mais estável, né? Eu imagino que tenha casos que mexem com você e tudo mais, mas, assim, fala assim para os estudantes de psicologia, como é que é a psico-oncologia para o profissional? Olha, a gente, na graduação, a gente entende que também temos um pilar, né? Sim. A gente precisa do estudo, sim, né? A gente precisa de supervisão, né? Isso fica muito amarradinho quando está na graduação. Nada é feito da nossa cabeça. Nada vem, né? Enfim, do céu, ainda que, enfim. E a gente precisa da psicoterapia. Sim. Existem muitas piadas em relação a isso, inclusive, a gente sabe, mas é muito verdade. A gente está num ambiente de sensibilidade, né? A gente trabalha com a emoção, com o emocional, com os impactos da emoção na vida de cada pessoa. Então, enquanto estudante, primeiro, amarrar essa base, né? Esse tripé. A chance de um bom profissional se formar sem estudo, supervisão e psicoterapia é muito pequena, se não nula. Sim. Né? Esse é um ponto. Existe aquilo que a gente vê do antes e existe quando a gente está dentro. Eu gosto quando as pessoas falam, mas, nossa, psico-oncologia, trabalhar no hospital, trabalhar com pacientes com câncer deve ser muito difícil. E aí eu gosto de usar um exemplo, uma metáfora, né? Quando a gente vê um prédio pegando fogo, a gente fala, meu Deus, deve ser horrível estar ali dentro. E, de fato, com certeza. Mas se você está dentro do prédio que está pegando fogo, a gente vai fazer coisas em direção a essa sobrevivência, em direção a essa manutenção, para conseguir sair dali, ajudar pessoas. Vai tentar dar um jeito naquilo que está acontecendo. Vai tentar dar um jeito. Dentro da psico-oncologia é isso, a gente está no prédio pegando fogo. E tem que dar um jeito lá de dentro, não do lado de fora. Exatamente. Quem está dentro precisa dar um jeito do lado de dentro. Talvez seja um exemplo um pouco radical, mas também existe muito amor, muito cuidado. Existem experiências fantásticas, sabe? Ser psicólogo é participar da vida das pessoas, né? De um recorte da vida das pessoas, de muita sensibilidade. De sofrimento, de dor, de ressignificação. De alegria. De alegria. Imagina, né? Quando vem aquela cura. A transformação. E participar disso, eu sempre digo que é um grande privilégio. Né? A gente está num lugar e enfim,
Acho que o estudante, não sei como é que isso vai chegar no ouvido do estudante, né? Mas a gente tem uma cadeira muito privilegiada, a gente tem a oportunidade de aprender Sim. com essas pessoas em suas elaborações. Até porque a gente está ali como ferramenta, né? Mas quem executa são mesmo. eles. Então, isso torna fantástico, participar desses momentos, tanto do diagnóstico, quanto do tratamento, né? Quando em instituição é comum, eu participei disso, de receber a pessoa que está chegando para a primeira sessão de quimioterapia, né? Então, as pessoas chegam ali muito assustadas, muitas delas. Sem saber o que vai acontecer, como é que é. O que vai sentir, qual vai ser o efeito colateral, se vai vomitar, se não vai vomitar. Então, tem ali toda uma atenção, né? Então, quando a gente, enquanto profissional, se aproxima, né, conversa, escuta, dá espaço para que essa pessoa fale, e a gente vai percebendo que, vamos dizer assim, aquilo vai se quebrando um pouco. Sim. O profissional psicólogo, o psico-oncologista, ele vai se tornar uma referência para aquela pessoa. E é bacana, né? Semana a semana, ou de 15 em 15, enfim, a cada sessão de químio que a pessoa vem, o que ela traz de, olha, dessa semana foi mais fácil, essa semana passada foi muito difícil, eu consegui fazer isso, né? Ver uma pessoa que chega de um jeito e depois ela retorna de outro, você poder fazer parte. Sim. É muito incrível. Existem pessoas que estão sozinhas nesse tratamento do câncer, mesmo acompanhadas de várias outras pessoas? Sim, estão. Eu brinco dizendo que não é necessário ter câncer para se sentir sozinho, mesmo mesmo tendo pessoas à volta, né? Mas há uma particularidade da doença que, pelo impacto que ela promove na vida das pessoas, né? Seja a pessoa que descobriu o diagnóstico, seja dos familiares, que gera muito medo, muita preocupação, muita tristeza, ansiedade. E nesse momento, né, existe o que a gente chama, é muito comum acontecer, o pacto do silêncio. Sim. Né? Então, vamos pensar com um exemplo, uma família, né? Então, pai, mãe, filhos, pais desses pais, e a mãe descobre o diagnóstico. Então, essa mulher, essa mãe, ela vai ter uma série de preocupações, né? E medos, né? O que vai acontecer com a vida dela, com o corpo dela, como vão ficar os filhos, o marido, os pais ao receber essa notícia. Então, ela vai sentir medo, ela vai sentir tristeza, ela pode sentir raiva, ela vai sentir uma série de coisas. Esse marido, esse pai vai se preocupar, meu Deus, como é que vai ficar, o que vai acontecer com a minha família, meus filhos, minha esposa, como é que eu vou seguir sem a minha esposa? Esses filhos, né, a depender da idade, da compreensão, o que vai acontecer? Eu vou perder minha mãe, como é que vai ser minha vida daqui para frente? Os pais dessa mãe, vamos pensar assim, né? Sim. Minha filha está doente com uma doença tão grave, meu Deus, eu nunca imaginei que pudesse acontecer algo do tipo. E aí todo mundo, né, no intuito de proteger um ao outro, ninguém entra no assunto. Todo mundo fica quieto. Fica todo mundo no absoluto silêncio. Então, participa de consulta, tá junto, tá assistindo a TV junto, mas ninguém fala. Essa mãe vai se sentir sozinha. Vai. Né? Vai se sentir muito sozinha. E talvez eles tendem a não falar para não preocupar ela. Exatamente. Porém, o silêncio é o que mais preocupa ela. Exatamente. É o silêncio que gera o isolamento. Né? É claro que em muitos momentos estar junto é o que vai ter para ser feito. Sim. E o silêncio pode ser até acolhedor. Sim. Mas quando existe essa tensão dentro, porque a gente está falando de muitas emoções, né? Muitas. Medo, insegurança, tristeza, raiva, são inúmeros. Talvez até um luto precoce, um luto que não vai existir, mas você já está vivendo um luto. Sim, sobre pensar nas perdas reais e nas perdas imaginárias, né? Do que pode acontecer, vir a ser a própria ansiedade como enfim, vai aparecer nesse momento. Então, não falar sobre o que está acontecendo, né,
vai gerar isolamento para essa mãe, né? Que ainda que todo mundo tenha a melhor intenção e esteja lidando com as próprias fragilidades, né? Que seja um gesto de proteção, Sim. mas isso não acolhe. Né? E se a gente pensar como estratégia, né, para lidar com o câncer, que é expressar as emoções, o pacto do silêncio, ele... Vai totalmente na contramão. Exatamente. Totalmente na contramão. Então, não tem estratégia, né? Não tem facilitador. E essa questão do isolamento e do pacto do silêncio, ele pode ser ainda mais amplo à medida que a doença progride, né? Já deixando de ter, digamos, a possibilidade de cura. E esses medos e essas preocupações vão ser ampliados. Sim. Então, acho que é importante pontuar o quanto que a falta de suporte, né, o isolamento em si, e não buscar o suporte, a gente falou ainda há pouco sobre a resistência no apoio psicológico, e não precisa ser só o apoio psicológico. É claro que é importante pensar que o apoio psicológico é um apoio especializado. Sim. Né? Mas se eu tenho um grupo de apoio, né? Se eu tenho uma família que me acolhe, se eu consigo ter uma conversa aberta com a minha equipe de saúde, né? Os meus médicos, se eu consigo estar aberta, né? Eu, enquanto pessoa, consigo estar aberta para o que está disponível, isso vai acontecendo. E claro, né, aquilo que a gente falou um pouco antes, a personalidade da pessoa, a história de vida, as estratégias internas de cada pessoa. Sim. Mas quando esses recursos internos findam, não buscar os recursos externos vai ser um prejuízo, vai ser um limitador. É um prejuízo grande. E a gente não precisa estar sozinho. Não. De novo, como seres humanos e seres sociáveis. Agora imagina só uma mãe, nesse caso que você trouxe, uma mãe que recebe esse diagnóstico. E talvez ela até fique calada também porque ela quer poupar o restante da família dela. Sim. Eles ficam calados porque não querem que ela se preocupe. E ela fica calada porque não quer que eles se preocupem. Exato. É um ciclo sem fim. Vai cada um querer carregar uma cruz, e uma cruz muito pesada. Exatamente. Né? Assim como o luto, a gente costuma falar que o luto ele tem as fases do luto, né? 5 ou 7 fases. São inúmeras. Será que para receber a doença, uma pessoa que ela recebeu o diagnóstico da doença, ela passa também por algumas fases até ela chegar na aceitação da doença para então ela aceitar um tratamento? Tá. Assim como o luto, né, essa ideia das 5 fases do luto, ele vem de um estudo de Elizabeth Kübler-Ross. E olha, o estudo em si, né, o Sobre a Morte e Morrer, que foi o livro que ela escreveu, ele aborda a experiência dela com tratamento de pacientes oncológicos, com pacientes com doenças graves e limitantes. Sim. Então, quando a gente entende isso, né, como fases do luto, a gente está falando das perdas reais e de perdas antecipatórias. Sim. Ela deixa muito registrado no estudo dela. Isso muitas vezes é esquecido ou acaba passando batido. Essas fases, elas não são fixas, né? Elas vão oscilar, elas vão acontecer uma junto com a outra, algumas não vão acontecer, Sim. algumas vão acontecer, vão parar, depois vão voltar. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Mas, basicamente, quem vivencia o diagnóstico primeiro vai lidar com a sensação do impacto, vamos dizer assim, a incredulidade, a surpresa, o susto. Meu Deus, isso está acontecendo comigo, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. É um choque. Sim. Né? É muito comum sentir medo da doença, medo da dor, medo da morte, né? Medo de tudo que esse nome câncer gera. É comum ficar ansioso. A gente falou ainda há pouco sobre ansiedade, né? Sobre as incertezas e as inseguranças, o que vai acontecer, como vai ser, como eu vou ficar, como eu vou conseguir lidar, será que eu vou ter acesso, será que eu vou ter suporte?
A tristeza, a gente fala tanto que o quanto que a tristeza é uma emoção que ajuda a gente na reflexão, né? Sim. Então, a tristeza do que está acontecendo naquele momento da vida, em como aquilo foi se dar, foi aparecer. Será que foi culpa minha? Eu fiz alguma coisa para essa doença chegar em A mim? culpa, Uhum. né? Então, de que maneira que eu contribuí? Será que eu contribuí? Eu vou dar trabalho, né? A própria negação é um dado de realidade, que é a dificuldade da pessoa aceitar o diagnóstico, Sim. de assimilar que aquilo está acontecendo na vida dela. A gente vai pensar na raiva. A raiva é muito comum, né? A raiva contra o próprio corpo, Uhum. porque a doença se manifestou ali, raiva contra si, contra a vida, contra a situação. Mas também tem a esperança, porque ao receber notícias difíceis, não é difícil se recorrer, se apegar à esperança, né? Sim. Aquela velha frase, eu vou vencer essa doença, Uhum. né? Eu vou vencer, eu vou passar pelo enfrentamento. Então, sim, existem vamos dizer, emoções que são muito... fazem parte desse diagnóstico, Sim. né? Do diagnóstico, do tratamento, de vivenciar o câncer. Eu acho que o mais importante é saber entender cada emoção, conviver com ela naquele momento que ela está e Sim. lidar com ela para que possa passar para a próxima fase. Exatamente. Né? Cada fase do tratamento, por exemplo, vai exigir coisas de quem está vivendo aquilo. Uhum. Né? Então, conhecer, né, o estudo, o entendimento, muitas vezes vai ser uma estratégia, podemos dizer assim, para Sim. passar por aquilo. Então, e conhecer a si próprio, né? O autoconhecimento vai ser muito importante, porque isso vai gerar conhecimento próprio e vai gerar possibilidade de manejo. Coisa que, se eu me nego a olhar, se eu não consigo identificar, não consigo saber o que está se passando comigo, vai ser muito mais difícil Com certeza. passar por aquilo tudo. Claro que é ruim e difícil de falar, mas vamos tentar trazer isso de uma forma mais leve possível. Pacientes que estão em fase terminal, né? Ok. E fazem um acompanhamento com a psicóloga oncologista e tudo mais. Não só ele, mas toda a família. Sim. Quando ele recebe aquela notícia, ó, a partir de agora são cuidados paliativos. Perfeito. A partir de agora já não tem mais um tratamento, a gente vai dar um remédio para dor, a gente vai controlar a dor. Como que essa pessoa recebe essa notícia? E a família também recebe, porque até em muitos casos, a pessoa que já está com a doença, ela está cansada de sofrer, né? E até às vezes ela fala assim, que bom, chega, o tratamento é sofrido, é doloroso, então por mim está tudo bem. Mas às vezes a família não aceita dessa forma também. Sim. A gente está falando de ter esperança e, de alguma maneira, perder a esperança. Sim. Né? A gente está falando de passar por uma doença tão avassaladora e descobrir que, no meu caso, eu não vou ficar curada. Uhum. Esse é um dado, e é um dado de realidade que perturba. Né? Acho que a gente pode pensar o seguinte, o primeiro impacto é o diagnóstico. Sim. Mas quando chega essa informação, né, não existe mais possibilidade curativa. A gente vai lidar agora com, sim, prolongamento, qualidade de vida, manejo de sintomas. É uma segunda fase, né? É um segundo impacto. É como se fosse aquela primeira notícia lá de novo. É receber de novo a primeira notícia. Né? Então, sim, é muito impactante, é muito doloroso. Então, e aí, de novo, né, a possibilidade de receber suporte ao longo do processo, e quando esse momento chega, né, da paliatividade, é quando começam efetivamente os cuidados paliativos, se faz necessário de uma equipe multidisciplinar, né? O psicólogo vai ser muito importante, mas vão existir outras especialidades que vão entrar junto para ajudar essa pessoa
a trazer sentido para a vida dela, né? Uhum. Porque a vida mudou. Completamente. Se antes existia a compreensão, né, de passar por um tratamento difícil, agora eu tenho a compreensão que eu não vou ficar curado. Meu tratamento ele vai ser contínuo. Uhum. Isso não quer dizer que que vai ser rápido necessariamente. Sim. Pode durar semanas, dias, semanas, meses, anos. Isso vai depender da situação da pessoa propriamente dita. E aí, de novo, mais uma vez, o acompanhamento, tanto para a pessoa que está acometida pela doença, quanto a família, vai ser essencial, cada um na sua esfera. Porque tem familiar que não aceita. Não, doutor, ainda tem mais alguma coisa que pode ser feito. Aí a gente entra num termo também muito usado para os médicos, que é a obstinação terapêutica, né? Precisa ser feito qualquer coisa, precisa ser feito de toda forma. E isso também vai atingir aquele âmbito do o que quer ser feito, o que faz sentido, o que isso que está acontecendo, né? Algumas pessoas vão resistir, vão dizer, não, eu não quero isso, eu quero todo o procedimento que possa ser feito porque eu quero ficar curado. Sim. Então, a gente está falando de negação, a gente está falando de sofrimento. E para o familiar, e assim, a gente está falando o tempo todo de familiar que não aceita, né? Mas o familiar que compreende. E aí a dureza, né? O familiar compreende a situação e estação. Sim. Agora a pessoa, o ente querido, ele está doente e ele não está conseguindo aceitar. Então, como é que esse familiar acolhe, né? Mas eu quero que você entenda que não... Então, olha a possibilidade de conflito em família, né? Porque ou o familiar quer que entenda, ou o familiar não quer entender, são muitas possibilidades. E aí vem o psicólogo oncologista para fazer o papel de mediador nessa situação. Mediar, né? Cuidar, estar junto, entender essas demandas, entender o que essas falas querem dizer, o que está por trás, né? Qual é o sentido de tudo aquilo. Às vezes, um familiar ou o próprio ente querido, ele se torna muito agressivo, né? Por conta de tudo que está vivendo. E quem está à volta sente uma dificuldade imensa de lidar com aquilo. Sim. Entender que essa agressividade é dor, é como a pessoa consegue expressar. Eu falei ainda há pouco sobre expressar as emoções, né? Que isso é uma expressão, é como a pessoa consegue expressar as suas emoções, ainda que não seja de uma forma organizada, não seja de uma forma efetiva. Não é fácil. Não. Né? E será que o câncer, como uma doença, ele pode redefinir quem a pessoa ela realmente é? Olha, depende do que a gente está entendendo como redefinição. Né? Cada pessoa tem sua essência. Sim. Então, eu não acredito que o câncer vá apagar aquela essência, aquela identidade e vai surgir uma nova pessoa. Mas essa experiência de vida, né, tudo que a gente vivencia fica impresso na gente. Fica. Então, seja com uma boa impressão ou seja uma má impressão. Exatamente. Né? A história de vida, a história que cada um traz consigo, fala dessas impressões. Sim. Então, como a pessoa vai lidar com o seu adoecimento, isso pode torná-la uma pessoa diferente a partir dessa experiência. É garantia que vai ser uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Não é. Mas ela vai escolher o que ela vai fazer com isso. Sim. Né? É bem essa percepção. O que eu faço com o que fizeram de mim? O que eu faço com o que me aconteceu? Mas, com certeza, é uma experiência muito impactante e isso tende a trazer, vamos dizer assim, consequências ou possibilidades de ressignificação. Sim. A gente vê muito isso em casos de pessoas que recebem a cura, né? Como essa pessoa, ela traz essa história depois. Tem gente que fala assim, não, porque olha, quando eu tive câncer, eu
eu vi a vida com outros olhos, eu passei a dar mais valor a isso, aquilo, outro. Eu sabia que eu estava sofrendo, mas em um momento eu perdi a esperança e tal. E olha só, hoje eu tô curada. Aí, em contrapartida, tem as pessoas que falam assim, porque quando eu tive aquela doença maldita, quando isso, aquilo. O contar é diferente, Sim. porque as impressões São foram diferentes. diferentes, né, Exatamente. em cada pessoa. Mas lidando com a cura em si. Quando chega aquela pessoa ali com você e que chega e já fala assim, Vanessa, tô curada, acabou, não venho mais fazer químio, não vou mais fazer rádio, recebi a cura. Em muitos centros, em muitas instituições, né, centros oncológicos, existe o sino, né? Aqueles vídeos que a gente vê muito em TikTok, né? O pessoal lá tocando Vai sino. lá, é a alta, né? Acabou o tratamento, já passou pelas consultas de revisão, já fez os exames, está liberado, né? Então, é uma alegria muito grande. É a satisfação da pessoa, né? De se sentir, acabou, passou, né? É uma vitória, uma conquista, é um alívio, é uma mistura de muitos sentimentos bons, né? Imagina para o familiar também, né? Para as pessoas que estão acompanhando, é uma alegria muito grande, é uma satisfação muito grande. E eu acho que aí que é o bacana, porque não vivenciaram tudo só no momento da doença, mas vão curtir o momento da cura também juntos. Exatamente. Né? E aí, depois, foi curado, continua esse acompanhamento psicológico com a pessoa já curada, já não tem mais câncer, remissão total? Não é incomum, tá? Não é incomum, até porque, vamos lá, o câncer é uma parte da vida da pessoa. E não define ela. Né? E também não comprometeu o restante da vida dela. Isso não quer dizer que não vão haver outras questões emocionais, não vão existir outros pontos para serem abordados. Então, sim, esse acompanhamento pode continuar, mas vai depender também do objetivo da pessoa na psicoterapia. Sim. Né? Ela não é obrigada. Mas é um ser humano que continua precisando ser olhado, cuidado e ter o seu espaço, né, de autoconhecimento. E eu acho que quando ele vê também a importância que a psicoterapia teve na vida dele, e ele consegue reconhecer que não é importante só no momento da doença, mas no momento da vitória também, e que ele possa então continuar, né, com o tratamento e tudo mais. E isso aí que é bacana também. E assim, a gente também não vai dizer que a pessoa tem que ficar em terapia para o resto da vida, né? Ela pode fazer as pausas, ela pode, enfim, entender que aquilo ali não é uma obrigação, mas vai ser sempre um espaço de acolhimento. Sim. Então, se ela entender que naquele momento está na hora de parar, se entender que ela pode continuar, que vai ser positivo, se entender que quer trocar de terapeuta, né? Tá tudo certo. Primeiro era o psico-oncologista, agora eu não quero mais falar do meu adoecimento, eu quero falar só do que eu tenho pela vida pela frente. Isso vai acontecer. Mas a psicoterapia tem esse aspecto, né? De gerar recursos, ajudar no autoconhecimento e ser um espaço de acolhimento. E o autoconhecimento, voltando, viu, gente? Você que acompanha a Psicologia e Propósito aqui com a gente, já sabe que a palavra-chave desse programa é o autoconhecimento. Eu acho que tudo gira em torno do autoconhecimento. Com certeza. Quando a gente se conhece, o negócio flui muito melhor. Você conhece seus limites, sabe? Você conhece os seus desejos, você conhece os seus sentimentos, você aprende a lidar com os seus sentimentos, com as emoções, e aí tudo flui muito melhor. Tudo flui muito melhor. E o que você aprendeu com os pacientes que te transformou como pessoa? Olha, eu aprendi bastante coisa. Eu aprendo, né, bastante Cada coisa. paciente é único, né? Cada paciente é único. Não tem como a gente pegar um livrinho de receita, não é receita de bolo, que a gente pode aplicar com todos os pacientes. Cada um é único. Exatamente. Mas tem uma coisa que chama a atenção, que desponta, né? A força das relações. Então, como é bacana ver, entender como em cada contexto, claro, nem sempre isso vai acontecer, mas isso não é incomum. Surgem pessoas, né, que a pessoa não esperava, que a pessoa que adoeceu não esperava. Então, ver essa rede de apoio se estender acontecendo, se essa rede de suporte acontecer, é muito bacana. E a ideia de força,
mas não é uma força rígida no sentido de ser uma rocha, uma pedra, sabe? Que aí é rigidez, sim. né? É uma força que reconhece a fragilidade e reconhece os momentos que dá para seguir. Eu estou trazendo isso de uma maneira muito, né, muito superficial, talvez, até meio filosófica. Mas é isso, identificar que a fragilidade faz parte da força e que Sim. isso é motor para continuar vivendo, seja o que tem para ser vivido, né? Seja a partir da cura, seja a partir do prolongamento da vida, porque a possibilidade curativa deixou de existir. E o que é a potencialidade do ser humano, sabe? O que cada pessoa pode fazer com a sua história, com a sua vida. Porque viver não é só acontecer aquilo que a gente espera, não é receita de sucesso. É o que a gente faz com o que está em curso. E se dar conta de cada história, de cada pessoa, como isso foi se dando, é fantástico. A gente está num lugar muito privilegiado, né? Sim. Porque a gente tem a oportunidade de aprender com essas pessoas o tempo inteiro. Então, é uma grande aula. E aí tem uma frase que bate muito para mim, que é uma frase da Cicely Saunders. Ela foi muito importante, ela é muito importante para os cuidados de pacientes oncológicos, que fala que todo sofrimento, que o sofrimento só é intolerável quando não é cuidado. E bate nesse lugar. Então, foi esse é o aprendizado, sabe? É muito, muito incrível. Eu acho que dá pra gente finalizar o programa com essa frase, né? O sofrimento só é intolerável quando ele não é cuidado. E daí vem a importância da psicologia oncológica para esses pacientes que recebem um diagnóstico que é um sofrimento tão ruim. Só que se ele for cuidado, ele se torna tolerável. Sim, né? Exatamente. Vanessa, passa pra gente suas redes sociais. A conversa foi muito boa. Acho que daria, olha, mais uns 3 podcasts. Ficaríamos aqui por bastante tempo, né? E é isso que você falou no início, é um assunto sensível, necessário, mas que pode ser, enfim, ele vai fluindo. A gente está falando de esperança, isso e é muito importante. E a maneira como fala, acaba que ele fica leve, vai né? ficando mais leve. A gente leve. consegue falar dele de uma maneira leve, de um assunto pesado, mas que se torna um pouco mais leve. É isso. A rede social Vanessa Garrido Psi, @VanessaGarridoPsi. Enfim. Segue ela lá, acompanha o trabalho dela. Tá muito interessado? Você é estudante de psicologia, talvez você já se formou e você ainda está em dúvida para que área que você vai também. Pesquisa mais sobre esse assunto. Olha que diferença que faz na vida das pessoas que recebem um diagnóstico tão pesado, mas com um acompanhamento psicológico. Elas conseguem, então, dar continuidade nesse tratamento e na vida. Que acho que é o mais importante, dar continuidade na vida. Exatamente. Né? Você que acompanhou a gente, não esquece de passar lá no nosso YouTube. Compartilha também esse programa com outras pessoas lá no Psicologia e Propósito. E não deixa de seguir a gente no Instagram também, no @psicologiapropósito. E muito obrigada pela companhia de vocês. E a gente espera vocês aqui no próximo programa. Até a próxima e fica com Deus.